Olá para todos, é um prazer estar aqui com vocês em mais um encontro neurohipnótico, que é esse encontro que nós fazemos para discutir assuntos do desenvolvimento humano, para discutir uma série de coisas importantes. E eu tenho um grande prazer de estar aqui com a minha colega e minha amiga Catarina Chaves, outra vez. Hoje nós vamos fazer algo a pedido das pessoas. Porque várias pessoas, né, vêm me pedindo para falar mais da minha história na programação neurolinguística. Tivemos vários pedidos aqui, né, das últimas vezes que eu perguntei que tipo de assuntos vocês gostariam que a gente trouxesse e tal. Muitos de vocês perguntaram, né, se eu poderia falar um pouco mais sobre a minha trajetória. Então eu fiquei pensando, mas se eu ficar falando assim, aí eu pensei em convidar a Catarina, que me conhece já há muito tempo, para me ajudar a gente tentar falar um pouco sobre isso, né, e divulgar. Então esse é o momento onde você já sabe, se você ainda não está inscrito aqui no canal, você já sabe o que fazer. No meu, no da Catarina, não interessa onde você está vendo isso. Você aciona o sininho, se inscreve no canal, né, o sininho vai te ajudar a saber dos novos vídeos, das novas publicações. Se inscreve aqui para você estar sempre sendo alertado e saber das postagens que a gente está fazendo. Divulgue para quem quiser, porque nós vamos falar sobre PNL, sobre desenvolvimento pessoal, sobre esse tipo de abordagem. A Catarina, ela é psicóloga clínica já há muito tempo, mais do que eu, inclusive, e também ela está se tornando trainer em PNL agora. Ela já é Master Coach, já é Master em Hipnose e atende pessoas também online, presencial, né? No momento certo vai voltar presencial, por enquanto a gente está atendendo online, né? Está por segurança, e tem participado sempre aqui comigo, né? Quem acompanha aqui a gente há algum tempo já conhece a Catarina, né? E vão se acostumando, porque ela vai voltar mais ainda, e a gente faz essa transmissão aqui no meu canal, no dela, ao mesmo tempo, faz essa rede, né, para que a gente possa, enfim, conversar. Em vez de fazer duas lives em canais separados, a gente faz uma em conjunto. E eu queria dar boa noite aqui a Ana Andrade, né, que está dando boa noite para a gente, todos os outros que estão chegando aí, e vou passar a bola para você, Catarina, a partir de agora. Ok. Boa noite para todos vocês, boa noite, André, muito obrigado pelo convite novamente. Prazer. Né? E o que eu queria trazer hoje de importante é porque Cinda falou, né, que algumas pessoas gostariam de saber, e surgiu uma coisa, assim, uma outra pergunta há um tempo atrás, até uma amiga nossa que trouxe essa pergunta, é como você consegue essa excelência quando você dá curso, quando você faz palestra e quando você se comunica, né, mesmo através de vídeo. Eu mesmo te descobri através de um vídeo, né? Eu estava pesquisando sobre cursos de PNL que eu tinha interesse em fazer. Eu já sou formada em psicologia há 40 anos, mas a PNL eu tenho 6 anos que eu comecei e fui sair atrás de algum professor que me trouxesse essas respostas dentro do, vamos dizer, eu não queria alguém do oba-oba, eu queria alguém sério. E deparei com um vídeo do André e eu gostei, e eu vi que estava dentro daquilo que eu procurava. E um detalhe só que eu queria colocar, porque tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer, André, e porque acho que a gente teve uma trajetória meio parecida na PNL. Porque eu tinha uma resistência muito grande à PNL. Né? Eu achava que era alguma coisa de controle, eu achava que era alguma coisa que não era legal. Eu não estava... A psicologia estava deixando um pouco a desejar para mim. Né? As linhas da psicologia, eu gosto de psicologia, mas eu não consegui os resultados que eu gostaria de ter. E essa pergunta que eu queria fazer para você, André, como é que você conheceu a PNL? Como você chegou na PNL? O que fez você descobrir a PNL? Porque parece que você teve essa trajetória também, que tem muito psicólogo que fala muito mal da PNL, tem, ainda existe, né? Como é que você chegou nisso aí? Eu vi algumas coisas, né, bem no início da PNL mesmo. Né? Eu me formei em psicologia em 92. E em meados dos anos 90, início dos anos 90, eu comecei a ouvir alguns rumores. Eu me lembro que
a primeira vez que eu vi mesmo alguma coisa sobre isso, eu estava na Espanha, em Valência, porque eu sempre fui ligado à hipnose, eu estudo até hoje, né, parapsicologia. Eu fui a um congresso, fui convidado para fazer uma palestra num congresso em Valência, na Espanha, sobre parapsicologia, e tinha alguém falando sobre o PNL, distribuindo panfletos sobre o PNL. Eu me lembro até hoje que eu peguei o panfleto, rasguei, joguei fora, eu falei, que absurdo, ver as pessoas programando, porque eu tinha visto alguma coisa sobre, já conhecia vídeos sobre lavagem cerebral e a programação ruim, né, vamos dizer assim, das pessoas que tentam manipular pessoas, e eu era veementemente contra esse tipo de coisa, né? E como muita gente faz até hoje, eu generalizei, né? Achava que PNL era algo assim ruim, esquecia a coisa, assim, né? Só quando eu vinha falar, a PNL começou a ficar muito famosa em meados dos anos 90, inclusive com o Laí Ribeiro aqui no Brasil, que falava sobre PNL, embora fizesse uma coisa muito popular demais da conta, né? Isso foi responsável muito por ter estragado o nome da programação neurolinguística muito naquela época. Hoje, acontecia naquela época com a PNL a mesma coisa que hoje está acontecendo com o coaching, porque popularizou tanto, estava em cada banco de jornal, em cada coisa, e isso fez com que muita gente se afastasse, achasse que era, como pode ser sério, uma coisa que você compra na banca de jornal em fascículos, e tal. Na verdade ele fez algo bacana, assim, só que, assim, realmente muita coisa foi massificada, né, e não foi feita da maneira correta, mesmo por uma coisa introdutória. Mas eu acho que o trabalho dele, na minha opinião, hoje como Master Trainer, eu tenho autoridade para avaliar isso, eu acho que o trabalho dele foi muito mais positivo do que negativo, né, em relação a essa história da PNL. Melhor do que o do Anthony Robbins, por incrível que pareça, na minha opinião. Né. E também tinha o Anthony Robbins, eles faziam uma coisa muito parecida, então eu comecei a ficar desperto para isso e eu comecei a rejeitar no início. Até que uma psicóloga que eu conhecia, que era uma psicóloga das Forças Armadas, ela trabalhava no Hospital da Marinha e dava aula em mestrado na universidade e tal. Ela era muito científica, muito séria. Eu estava conversando com ela, ela teve a coragem, né, de virar para mim, né, e dizer que eu estava equivocado. Gentilmente, assim, sabe? André, você está equivocado. Não é isso que você está me descrevendo, porque ela falou, eu pensei em você, né, você gosta desses assuntos da mente e tal. Eu falei, não, mas programar a pessoa, ela falou, não, André, não é nada disso, você está equivocado. E a fala dela me impressionou porque ela é uma pessoa que eu respeitava muito, porque ela não aceitava muita coisa da própria psicologia convencional, vamos dizer assim, né? Ela rejeitava muita coisa da própria psicologia convencional. E ela falou, você devia saber, ela fez uma previsão, ela falou, porque alguma coisa me diz que eu acho que você ainda vai gostar muito disso, fazer muita coisa com você. Ela me conhecia bem na época, né? Eu fazia terapia com ela na época. E aí eu fiquei impressionado, eu falei, bom, para ela dizer isso para mim desse jeito, aí coincidentemente me deram entradas para assistir um dia inteiro do Laí Ribeiro no Rio de Janeiro, no hotel que hoje é um hospital, que é o Copador, né? Na época era um hotel, e eu assisti o Laí Ribeiro o dia inteiro e saí de lá encantado, embora eu já sabia que não era bem a melhor expressão da PNL, mas mesmo assim saí encantado o suficiente. Eu me lembro que eu saí dali aquele dia e falei, eu quero fazer isso o resto da minha vida. Porque fez sentido, que ele usou a comunicação da PNL, ele usou o metamodelo, ele usou score e tal, assim, fez trabalhos com as pessoas, evocou, e aí daí eu nunca mais parei. Aí como eu comprei uns 3 livros dele que estavam lá à venda, ele inclusive autografou para mim um e tal, eu acho que foi um sucesso, não corre por acaso, eu vi as referências do Richard Bandler, do John Grinder, e imediatamente eu comprei livros. Acho que a Amazon estava começando, alguma coisa assim. Ou eu sei que eu comprei livros dessas pessoas, já tinha uns em português aqui, tal, no Brasil. E aí eu comecei, nunca mais parei. Aí eu fui direto na fonte. Como eu falo inglês já há muito tempo, eu vi que tinha muita coisa, mas não tinha em português. E aí eu comprei livros do Richard Bandler, inclusive Magic in Action, que é um que eu tenho aqui. Tá aqui, foi o primeiro livro, assim, mais sério. Vou até pegar para mostrar aqui o PNL, que esse aqui é Magic in Action, do Richard Bandler, onde ele usa DHN, HR na clínica, ajudando as pessoas. Eu fiquei encantado. Eu peguei os exercícios, eu comecei a fazer um atrás do outro. Nem era pratista, não era nada. Eu peguei os exercícios, abri, comecei a fazer um atrás do outro, assim, porque
e coisas avançadas, coisas assim muito avançadas, né, de PNL. Depois eu também comprei o Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, que tem alguma coisa de PNL, alguma coisa assim, nunca mais parei. Eu queria, antes de você fazer a próxima pergunta, dar boa noite a Patrícia Gomes, a Vira Posa Louca, e o Mestre Tubarão, lá, o Joseph, lá da Suécia, né, que diz aqui que os vídeos que eu faço são maravilhosos. Muito obrigado. Ô, André, quando você fala aí no Richard Bandler, né, uma coisa que chama atenção é porque o Richard Bandler, para quem não sabe, né, para quem está nos assistindo, acho que algumas pessoas aí sabem, o Richard Bandler foi quem começou a PNL, né, quem fez deu os primeiros passos e teve, vamos dizer, a ideia de construir a PNL, né? Inclusive é interessante porque foi exatamente no ano que eu entrei para a faculdade de psicologia, foi em 1976, parece que ele começou, foi no ano que eu entrei para psicologia também. Então eu não sabia absolutamente, eu entrei, estava começando, não tinha nada. E falando dele aí, como que você, porque a gente sabe que o Bandler ele tem uma coisa de dizer assim, que só quem faz PNL é quem segue o instituto dele. Outras correntes da PNL falam a mesma coisa, que só a corrente deles é que está certa. E pela minha prática com você, pelos cursos que a gente faz com você, a gente sabe que você faz um mix, né? É como se você extraísse o melhor do melhor. Como é que é esse processo que você faz? Como é que é isso que você faz? E uma segunda pergunta, dentro dessa pergunta também, quando você faz esse mix aí, como você sabe o que usar de qual linha para você ter uma boa prática, para você ter essa expertise que você tem, para você ser essa referência que você é? Obrigado pela pergunta, obrigado pelo que você disse. Bom, na verdade, a PNL começou com Richard Bandler e John Grinder. Eles eram que faziam a PNL, e a partir daí tinha um grupo de pessoas que antes da PNL se tornar PNL, antes de ter curso de PNL, eles chamavam de grupos de Gestalt. Então já tinha um grupo ali, o Robert Dilts, a Judith Delosier, o David Gordon, todos assim, eles faziam essas reuniões sempre, experimentavam muitas coisas, né? Eu me lembro de um curso que eu fiz com a Judith Delosier, que foi casada com o John Grinder. Na época, ela dizia, nós ficávamos até altas horas da noite num círculo tomando café, né, e tal, e ficavam praticando PNL, uma série de coisas assim, essa ênfase é dela, né? Mas assim, eles fizeram um trabalho muito bom, e a PNL era realmente Richard Bandler e John Grinder, só que os dois se separaram profissionalmente, né, no início dos anos 80, se não me engano, por divergências, enfim, N questões aí que não vem ao caso, e a partir daí, John Grinder começou a trabalhar, Richard Bandler também. Nessa mesma época, o Bandler começou a se aproximar mais do Robert Dilts também, que era um dos melhores alunos, que também nunca perdeu contato com John Grinder também. E a Judith Delosier, que era casado com John Grinder, separou do John Grinder, começou a trabalhar com Robert Dilts, e a partir daí, eles partiram daquele tronco inicial da PNL, e cada um preservou, como isso aconteceu com a psicanálise do Freud, aconteceu com várias outras linhas também. Na psicanálise você tem a psicanálise junguiana, na psicologia crítica você tem a psicologia rashiana, e uma série de outras coisas assim, que preservavam aqueles conceitos essenciais do Freud e tal, mas acabaram indo por outros caminhos. E a mesma coisa aconteceu com a PNL. A PNL foi por outros caminhos também, e o resultado foi bem interessante, né? O Dilts, ele é psicólogo também, PhD, e ele é muito excelente professor, então o Bandler é muito genial, né? O Bandler, ele é genial. O que é incrível no Bandler, que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu comecei a ler os livros dele, eu ouvi os áudios principalmente, é que ele é um artista, né? Ele realmente é genial, ele tem umas sacadas, a PNL está tanto na estrutura dele, que ele transforma qualquer coisa em qualquer coisa com uma facilidade assim, incrível. Não, mas ele não é o melhor de todos os professores. Ele é muito bom para quando você aprende muito a PNL e tem toda uma formação completa, você começar a olhar o que ele faz. Aí é encantador ver o que ele faz, que ele nem pensa, ele produz aquilo ali, né? Brota a PNL assim nele, é a impressão que eu tenho. E apareceram as várias escolas. Quais são as principais escolas? A do Bandler, sozinho, ele primeiro trabalhou com Dilts,
com o Ted Epstein. Aí depois eles foram seguindo caminhos separados, né? Ele desenvolveu o DHE e o NHR, que trabalham com submodalidades, que são detalhes do que você vê, ouve, sente. Ele descobriu que isso era muito importante, mais do que eles tinham prestado atenção no início, que deu origem ao DHE e o NHR. Eu sou especialista, o certificado diz lá, especialista em DHE e NHR. Explica para o pessoal o que é DHR e NHR. DHE é Design Human Engineering, é uma espécie de engenharia do design humano, não sei bem qual seria a tradução. Justamente, na verdade, a PNL passou muito tempo modelando a excelência, ou seja, vamos lá modelar quem faz o que é bem feito, vamos descobrir o que essencialmente essa pessoa faz, vamos pegar o melhor disso e levar para as outras pessoas. No DHE, a proposta já é outra. Você tem toda a matéria bruta dentro de você, então vamos nos automodelar, vamos nos identificar onde nós estamos e vamos fazer alterações nessas representações, independente de onde que está a posição lá no processo. Entendo. E parece que disso aí você desenvolveu até a engenharia mental transformativa, né? Que é uma coisa mais sua, mais particular, né? Sim. Que você desenvolveu, né? Como que é isso? Eu sei que eu te cortei aí, que você estava falando das várias linhas, mas é como se a gente entrou aí em DHE e NHE, eu achei que seria interessante colocar isso aqui agora. Sem problema, eu só estava finalizando que eu não tinha falado do NHR. NHR é meio que uma continuação do DHE, só que é mais voltado para a parte sinestésica e sensações. Ele descobriu que não só o que você vê, ouve e sente é importante, mas um trabalho especial para o que você sente. Porque na PNL clássica você perguntava o que você está sentindo, agora você está sentindo o que melhor? Né? No NHR, não, você quer saber onde, o que, a direção, o movimento, a intensidade, e você vai interferir mentalmente nisso que você está sentindo, podendo amplificar aquilo que está bom, a mudança, e os resultados são dramaticamente superiores, como você sabe muito bem. Isso me inspirou, inclusive, como você disse, para criar, e não é uma cópia do Richard Bandler, antes que as pessoas perguntem, porque tem suas diferenças bem grandes, a engenharia mental transformativa. Porque, na verdade, o que me inspirou no Richard Bandler foi justamente ele ter aprendido hipnose com Milton Erickson, e ele explicitamente usa a hipnose junto com a PNL. Explicitamente. O tempo todo ele usa as duas coisas integradas e com grande sucesso e tal. E eu pensei que isso pode ser a mesma coisa. Só que a nossa diferença... Por quê? Por que é importante? Porque a hipnose sozinha, uma pessoa levemente relaxada, ela é capaz de aumentar o poder de trabalhar uma sugestão dada a ela, se ela quiser, evidentemente, mais de 200 vezes. Agora, você junta algo que levemente, no nível mais leve, já aumenta mais de 200 vezes a sua capacidade de produzir o resultado, com a PNL, que mexe profundamente nas estruturas. E eu via o que o Bandler fazia e via que a diferença dele para os outros... Eu ainda continuo achando que o Bandler é o melhor no sentido de quem faz resultados. Ele, em minutos, ele trabalha profundamente as pessoas, ele vira a pessoa de cabeça para baixo, e na minha avaliação, já fiz mais de 10 cursos com ele, presenciais. Na minha avaliação, é porque ele junta muito a PNL com a hipnose. Só que ele tem uma coisa muito de ensinar as pessoas a fazerem isso, ele não gosta da ideia de que a PNL é uma terapia, e ele acha que a gente tem que lidar com um problema que alguém traz, você vai trabalhar em cima daquele problema, se tiver mais algum outro, você trata também, e aí você manda a pessoa para casa. Né? Agora, como eu sou terapeuta, psicólogo, eu acredito que nem todo mundo cabe nesse modelo, assim. Em alguns casos é isso. Às vezes a pessoa só pode fazer uma sessão, ela só pode trabalhar uma vez. Mas tem algumas pessoas que precisam de um trabalho mais longo, que querem, escolhem, não é que elas precisem, elas escolhem fazer um trabalho mais amplo, elas não querem só uma mudança de uma fobia, elas querem mudar a fobia, elas querem se reestruturar, repensar seus relacionamentos, sua qualidade de vida. Então eu pensei que a gente podia fazer um processo que incluísse terapia, hipnoterapia, ferramentas de programação neurolinguística. Ferramentas de coach, né, que você costuma colocar também, né? Vamos dizer, eu acho bem normal que a gente, por exemplo, se você faz alguma coisa, você está dentro do processo, faz alguma coisa e muda como cliente, eu mudo como cliente, eu vou querer essa aplicação dessa mesma
tecnologia, vamos dizer, em outras áreas da minha vida, que não é uma área só, geralmente, que a gente quer modificar ou a gente quer fazer alguma coisa. Então, eu acho bem normal, né, que você queira estender isso. E quando você pega, né, como é que você faz isso? Que você pega coach, hipnose e PNL ao mesmo tempo? Porque inclusive tem algumas pessoas da PNL que não aceitam a hipnose, né? Que elas acham que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que elas fazem essa... Tudo quanto é tipo de treta, né? Antes de eu te responder, só quero dar boa noite ao Tássio Loureiro, que dá boa noite para a gente. Pergunta que a curiosidade é quando não houver um modelo a modelar, ou seja, o resultado do comportamento for original e inédito. Não tem problema nenhum, a pessoa pode fazer a automodelagem, né? Ou seja, você pode, tanto no sentido de um problema a resolver, quanto até de uma habilidade que você tem. Suponha que você inventou uma coisa que ninguém inventou antes, né? Então, você pode se automodelar. O próprio Jiu-Jitsu modelou o Richard Bandler, a forma dele de reverter qualquer crença, e criou padrões de prestidigitação verbal, porque realmente a forma do Richard Bandler encarar, trabalhar e virar uma crença de cabeça para baixo do avesso, ninguém nunca havia feito antes dele. Robert Jiu-Jitsu, que já gostava de estudar a crença, estudou as várias manobras linguísticas do Richard Bandler, que era algo inédito, e aplicou, identificou 14 padrões, não só do Bandler, mas de outros também, mas aí Bandler foi o principal modelo ali próximo dele, né, porque o Bandler nada abala ele, assim, ele vira qualquer coisa de cabeça para baixo. Então basta que você observe aquele comportamento original e identifique padrões. E a Patrícia Gomes diz exatamente: é o meu caso, quero fazer várias mudanças, né, também sobre o que a gente estava falando. Então, respondendo a sua pergunta, como é que eu junto tudo isso? Enfim, eu acho que você tem que, acho que juntar abordagens, você precisa ter uma linha para poder fazer isso. Eu acho que, por exemplo, você precisa ter uma coisa que norteia. No meu caso, o que norteia tudo isso é a programação neurolinguística. A minha psicologia e filosofia de referência são a programação neurolinguística. Hoje, os trabalhos do Bandler e do Grinder, eles são, inclusive, considerados filosofia. Também isso em livros didáticos, né, e tal, eles são uma psicologia, eles são uma filosofia também. Então, acho que você tem que ter uma filosofia de trabalho. O complicado é quando você junta duas coisas contraditórias e não tem uma que te norteia. Você pode até adotar uma técnica de alguma coisa que você... Por exemplo, a PNL do Jiu-Jitsu adota várias coisas da psicologia junguiana, né? Tipo, trabalha com sombras e arquétipos, mas ela não é psicologia junguiana. Ela é PNL, mas ela pega alguns modelos, algumas ideias da psicologia junguiana de outros lugares também e traz para a PNL. Então, eu acho que você tem que ter uma coisa que te norteia. Eu não vejo nenhuma contradição no meu entendimento histórico, gente, porque eu, Catarina e algumas outras pessoas, que nós vimos tudo isso acontecer, né, Catarina? Não tinha nada disso décadas atrás, né? Nós vimos tudo isso acontecer e mudar totalmente o cenário. Eu me lembro que uma colega nossa lá de Curitiba, né, ela inclusive me chamou a atenção uma vez, ela comprou um livro meu antes do coaching aparecer, porque eu já lia vários trabalhos daquilo que era o coaching antes do coaching ser o coaching. Então tem um site que existe até hoje em inglês chamado Mind Tools, Ferramentas da Mente. Tem até versão em português na história, que nada mais é do que um monte de ferramentas que se usa no coaching, mas não existia o coaching ainda na época. E eu publiquei um livro na época chamado Construindo o Futuro, que era um vídeo que vinha com um livreto que acompanhava, e ela levou isso para a sala de aula, não sei se você estava lá na época, não lembro, na área médica e tal. Ela falou: olha aqui, antes do coaching, você já fazia coaching, né? E tal. Ou seja, a gente viu tudo isso acontecer. Na verdade, o coaching ele surgiu com Tim Gallwey, que ele entendeu que não adianta você encher o atleta, não sei se era golfe que eles faziam, ou tênis, uma coisa assim, de dados técnicos. Você tinha que trabalhar a performance dele. Então, vamos construir o resultado da performance, não encher ele de dados. Isso é para o treinador, que tem que controlar a pressão e tal. Você tem que inspirar que a pessoa dê o seu melhor. Foi aí que surgiu o coaching. Só que quando a gente olha na coisa histórica, quando a PNL foi inventada, ela tirou tudo do lugar, ela mudou tudo de lugar. Pela primeira vez, você tinha um monte de ferramentas que, quando usadas, produziam resultados rápidos nas pessoas, e isso gerava transformações profundas nas pessoas. Foi bom você falar em ferramentas, que eu queria pontuar uma coisa aqui, que eu acho, e eu sei que tem muita gente que concorda comigo, que é a sua diferença entre como você ensina PNL,
coaching e hipnose, e outras pessoas ensinam. Quando você fala em ferramenta, tem alguns cursos até que são famosos aí no país, que eles simplesmente dão uma ferramenta, um passo a passo, que você vai lá e você ensina e quer, o professor lá ensina e quer que você faça idêntico àquilo, quer que você faça como se você seguisse uma receitinha de bolo, né? Aquele bolo básico. Mas aí, quando você entra, você coloca uma laranja, você coloca alguma coisa mais nessa receitinha aí, que muda o gosto desse bolo, que acrescenta alguma coisa, que faz isso ter um resultado melhor. Como que é isso? Como que é essa diferença que você faz nesse processo aí, que é o que todo mundo fica encantado com o seu curso e gosta, e como eu que fui fazer o primeiro practitioner, aí eu fiz o coach, fiz a hipnose, fiz o master, e agora estou para fazer o trainer aí com você. Segui todo o processo aí, que é o que acontece normalmente. Acho que 90% das pessoas que vão fazer seu curso é que elas dão essa sequência toda. Como a gente você me diz isso. Você me perguntou antes, eu até não respondi, né, sobre a questão de você juntar a hipnose, que tem muita gente... Então, tem gente que briga. Hoje mesmo eu respondi mais cedo num outro encontro de uma pessoa famosa da hipnose no Brasil, dizendo que PNL não é científica, que a hipnose só que é... E mais ou menos, a hipnose tem uma parte científica, não tem. A hipnose é científica, a PNL é científica, tem pesquisa científica hoje no campo da PNL, com meta-análise, estatísticas e uma série de outras coisas assim. Então, tem gente brigando de tudo quanto é lado. Eu junto porque vieram tudo do mesmo lugar. O coaching veio da programação neurolinguística, mesmo que os coaches, alguns jurem que não, mas se você analisa o coaching, a proposta do coaching é totalmente inspirada no que já existia muitos anos antes do coaching, que era a programação neurolinguística. E a hipnose ericksoniana deu origem, inclusive, à PNL também, porque o Milton Erickson foi modelado por Richard Bandler e John Grinder, que deu origem a tudo isso. Então, eu vejo uma compatibilidade total de todas essas coisas. Então, eu junto todas essas ferramentas e também, assim, acho que é muito modelando esses grandes da PNL, né? Porque eu tive uma sorte muito grande de conseguir conhecer gênios da PNL, assim. Eu conheci o próprio Bandler, eu só não tive com o John Grinder ainda, até hoje. Mas eu conheci o Richard Bandler, eu conheci o Robert Dilts, eu conheci o Michael Hall, Judith Delosier, nossa, tantos, David Gordon, várias pessoas. Eu conheci Lucas Derks, do Panorama Social, e tantas outras pessoas aí, né? John LaValle, nos Estados Unidos, e muitos outros, eu nem sei quantos, muita gente. E eu vejo que justamente essas pessoas, embora eles conheçam bem as técnicas estruturais, eles sempre acrescentaram um estilo muito pessoal sem sair daquela estrutura. Né? E isso sempre me chamou muita atenção. Então, mesmo no practitioner, que é onde você precisa conhecer bem aquela estrutura básica, eu sempre incentivo meus alunos, e isso não sou eu que inventei, tá? Na verdade, eu estou certo e outros aí estão errados. Puxa, você é pretencioso? Não, está escrito lá no material eu estudei com os caras que já falaram isso, vamos lembrar isso, né? Que, na verdade, o Bandler fala ligeiramente, ele diz assim, se você vai dar um practitioner para professores e um outro practitioner no outro dia para médicos, você deve alterar o programa do seu practitioner e falar algumas coisas num e não falar no outro. Ele falou isso várias vezes na minha presença. Você deve dar exemplos e fazer práticas mais voltadas para professores, para algumas coisas mais específicas para professores e outras mais específicas para o médico, mesmo que você vai ensinar a mesma coisa. Ele sempre disse isso várias vezes. Então, na verdade, eu penso que é assim, você tem que conhecer a estrutura, porque eu sempre ensino a técnica, exatamente, ela está toda lá, mas eu sempre me permito ser muito criativo na hora que eu estou usando, eu incentivo que o aluno também seja, desde que ele siga os passos que estão ali. Né? Ele não pode sair da técnica, ele não pode sair daquela técnica, não deve, te orienta a não fazer isso, pelo menos ali na formação, ele não deve sair da técnica e inventar outra que não existe. Né? Não é a proposta, mas ele pode, principalmente quando você chega no Master, então, que você aprende um monte, porque o Master ele já é a junção de vários aspectos da PNL, mais outras coisas. Aí que eu dou mesmo uma liberdade autoral, e muitas técnicas são muito abertas no Master, para justamente poder fazer do jeito que quer. E eu acho que isso faz uma diferença muito grande. Eu já tive institutos diversos, nós já vimos isso, né? Pessoalmente, você, quando foi assistente comigo,
outras vezes em institutos em que justamente a pessoa ficava perdidíssima, porque comigo, né, no início, no primeiro dia, porque vinham, por exemplo, outros treinamentos ali, em que você não podia, você tinha que ler o texto da apostila daquele jeito. Isso é totalmente anti-PNL. É totalmente anti-PNL, porque justamente a PNL tem um modelo Milton dentro de si, que justamente nos lembra da importância de adaptar a comunicação para o sujeito que está ali na nossa frente. Então, você só vai falar o texto do jeito que está ali se aquilo for a cara daquele sujeito. E provavelmente não será. Né? Então, é isso que me inspira. Antes de passar para você de novo, o Tácito, de novo, diz: aprendi que também cada indivíduo ou cliente se identifica mais com determinada abordagem terapêutica, com certeza. Né? Com certeza. Né? Mas você sabe que, na minha experiência, muito pouca gente que se permite trabalhar com PNL rejeita PNL. É muito difícil. Sim, não, com certeza, não tenha dúvida, não. A PNL ela é muito plástica, ela é muito. Tem 1001 maneiras de fazer PNL, não só aquele setting específico. E o mestre Tubarão, o Joseph, coloca aqui: André, a diferença que faz diferença, super entrevista, Catarina, obrigado. Obrigada. Eu acho, uma coisa que eu acho que é esse diferencial seu, que você consegue fazer isso, que você faz isso tudo também, é por você ter tido a PNL desde o começo, por você ter mergulhado nela, por você respirar a PNL, a hipnose, o coaching, para você fazer isso tudo de uma forma muito, muito sistêmica, né? Você faz tudo de uma forma muito... Eu ensino PNL, inclusive, para a Vitória, e a Vitória sempre vem. Vitória é minha cachorra. Então, e como que é isso, né? Como é que é esse mergulho que você fez? E as pessoas que forem aprender com você, você sempre estimula as pessoas a fazerem essa prática direta, né? Praticar, 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 porque quando você começa a repetir várias vezes, você vai tomando excelência naquilo. Eu lembro de um curso, você já sabe disso, né? Eu lembro que a primeira vez que você falou de uma das técnicas, eu não sabia nada, que são os níveis neurológicos, eu não conseguia entender aquilo da primeira vez. Hoje em dia é a técnica que eu mais faço e a que eu mais pratico com as pessoas e a que eu ainda me dou o luxo de ainda incluir outras nela, né? Fazer outras misturas para a gente obter um melhor resultado. Então, como que você falaria, né, para as outras pessoas fazerem dessa forma? Qual o seu conselho que você daria a essas pessoas para terem essa performance, né? Olha, eu me lembro que quando eu comecei a ouvir os áudios do Richard Bandler, bom, primeiro eu comecei, logo que eu comprei esse livro aqui, o Magic in Action, eu digo esse porque esse foi a primeira vez que realmente eu me deparei com PNL de verdade, de gente grande, foi esse livro aqui, tá? Magic in Action, não tem em português, infelizmente. Acho que nem em inglês tem mais. Eu ouvi dizer que o Richard Bandler vai relançar alguns livros adaptando para o momento atual, e esse vai ser um deles também. Vários médicos e psiquiatras chamaram ele para participar de um programa para ser filmado, que depois ele descobriu que queriam desmascarar ele como charlatão. Só que ele conseguiu, em todos os casos, resolver o problema das pessoas que estavam ali em minutos. E, pelo contrário, aquilo ali elevou mais ainda o status dele enquanto alguém que conhecia o processo como um todo. Eu me lembro que eu peguei esse livro e eu fiquei tão encantado que eu estava lendo. Ele dizia, ele fazia a técnica, depois ele explicava o que ele tinha feito. Eu me lembro que eu anotava tudo. Eu tinha umas agendas na época de papel, né? Ainda não tinha smartphone na época, e eu comecei a anotar nas agendas que eu não estava usando do ano passado, nos espaços em branco ainda. Eu comecei a anotar, fazer as técnicas, escrever, anotar o resultado, e isso trouxe uma coisa muito boa para mim. Depois, ouvindo o próprio Bandler, né, no início da internet, a internet era terra de ninguém, você achava qualquer coisa lá, se alguém colocasse, não tinha lei, não tinha nada. Então, tudo que eu podia na época, todo mundo fazia, tá, gente? Tá? Todo mundo pegava, alguém botava lá um curso do Bandler, eu baixava. Hoje em dia continua lá também, do mesmo jeito. Muitos deles, aí no Torrent, e outra assim, fica até uma dica aí para quem quiser. Tem áudios inteiros dele lá, não foi eu que botei e tal, enfim. E eu me lembro que ele dizia que ele praticava bastante, da importância de você usar tanto a PNL para que ela seja parte de você. E isso foi o que eu comecei a fazer desde o início. Eu comecei a usar a PNL na minha vida, a não só ensinar. Eu
na minha trajetória, eu tive a infelicidade de encontrar muitos colegas de programação neurolinguística que, um pouco mais próximo deles, eu via que eles decoravam uma meia dúzia de técnicas, iam lá ensinar, mas que na vida pessoal deles eles não praticavam nada daquilo. Eu sei porque eu atendi vários deles depois, né? E eu via, falei, gente, isso aqui, ó, você fazia assim, sabe que lá do practitioner, no início, você podia ter resolvido. E eu via que essas pessoas não aplicavam a PNL em suas vidas. Né? E eu sempre tive um compromisso de fazer isso na minha vida. E logo também no início da programação neurolinguística, ainda estava muito no início, eu era fumante há 15 anos atrás, até 15, 16 anos atrás, e aí eu resolvi, com a programação neurolinguística, deixar de ser fumante. Né? Eu falei, eu vou usar a PNL para isso. Eu fui inspirado por uma aula que eu assisti de uma pessoa que não tinha nada a ver com cigarro, né, mas que deu um insight, já estava na hora, algumas mudanças tinham acontecido na minha vida. Eu vi, já que está tudo de cabeça para baixo, então vamos aproveitar e vamos parar de fumar. Eu usei a PNL, todo mundo duvidou que eu fosse conseguir naquele momento, eu consegui com grande sucesso, rápido, assim, em menos de um mês eu não estava fumando, nunca mais pus um cigarro na boca, e feliz, porque o foco não foi parar de fumar, foi tornar-me mais saudável. Então, hoje eu entendo isso na PNL, eu fui para um nível superior, de um conjunto de valores e regras superior, e naquele nível superior, quando você muda o significado no nível maior, aquilo que você fazia antigo das intenções positivas não funciona mais. Antes eu queria fumar para relaxar, me aproximar das pessoas e coisa e tal. Só que como eu fui para um nível muito acima disso, em termos de valores, não cabia mais aquela estratégia, porque eu queria ser saudável. Né? Eu estava comprometido em ser saudável. E aí, o meu primeiro passo também foi um test drive também, né? Eu já mudei alguma coisa logo radical, logo da primeira vez também, que fez toda a diferença para mim, né? Eu vi a importância disso, Catarina, a importância de praticar e nunca mais parei. Eu digo para vocês até hoje, eu tenho 20 e poucos anos de PNL. E muita gente diz assim, por que você faz tantos áudios de PNL? Porque eu não... Eu vou falar uma coisa horrível agora, mas é a verdade, né? Não é para falar a verdade. Porque eu não encontro no mercado o tipo de estratégia de trabalho de PNL que eu quero usar. Eu vejo umas coisas muito medíocres, muito simples, muito toscas aí no mercado. Né? E eu, junto à PNL, com a hipnose, com estratégias profundas de hipnose, junto com estratégias profundas ericksonianas e outras coisas assim, eu comecei a fazer porque eu só tinha uns poucos áudios do Bandler, porque ele fez uns poucos áudios. Ele tem assim, uns 10 bons áudios, tem uns antigos que são ruins, mas ele fez alguns mais recentes, de uns 10 anos para cá, 15 anos para cá, que são maravilhosos, maravilhosos. E eu queria mais, eu me lembro que eu comecei a ouvir os áudios do Bandler, aquilo, uau, do Paul McKenna também, que também tem alguns, eu falei, eu quero mais, só que eu não tinha. Aí eu comecei a fazer muito para mim. Aí eu aproveitei e botei no YouTube vários desses áudios, no YouTube, não todos, tá, gente? Mas vários dos áudios que estão no YouTube, alguns eu fiz a pedidos, porque o mercado estava pedindo os assinantes e tal, lá os inscritos no canal, né, e tal. Mas eu comecei a fazer, e isso eu digo para você, só para fechar isso aqui, é diretamente responsável pela performance que eu tenho, pelo desempenho que eu tenho. Eu acho que eu me tornei cada vez melhor nisso, conforme eu continuei a ter uma prática. Eu digo hoje que pelo menos 4 vezes na semana eu ouço, em algum momento do dia, 1 hora, 2 horas de induções com programação neurolinguística. Às vezes eu vou dormir ouvindo, em vez de tomar um remédio para dormir, o dia que eu quero dormir, preciso dormir, eu começo ouvindo a indução e vou dormir. Isso, para mim, me dá o tipo de destreza mental que eu acho que é diretamente responsável pelo resultado que eu tenho. Só para acompanhar aqui, né, a Ana Andrade diz, se a Vitória consegue aplicar PNL, eu também consigo, com certeza. E a filha dela ancora meu pai, quando ela quer pão, ela faz rapor, ela acompanha, que é o princípio do rapor, se acompanha. Aí meu pai senta, ela senta, ele olha para ela olha para ele e tal, aí dali a pouco, quando ela acompanha, ela faz assim, aí ele vai, enche ela de pão. Né? Enfim. Aí, só respondendo mais alguns aqui, a Patrícia Rio, mestre Tubarão, aqui na cozinha em casa temos o cardápio na parede dos níveis neurológicos, inspirados como o André faz diferença mesmo. Obrigado.
O Tássio diz, você ama o que faz e aprende e recebe mais o conhecimento, quanto mais divulga o próprio conhecimento. Perfeito, não poderia ter explicado melhor. Com certeza. E você gosta, né? Eu acho que a diferença é essa também, porque você gosta, né? Você está fazendo a gente fazer o que dá prazer para a gente fazer, você quer fazer melhor e quer fazer sempre, né? O André, você trainer, né? Então, o que ser trainer mudou na tua vida, mudou para você, faz a diferença para você o ser trainer? E eu queria que você explicasse para as pessoas o que é ser trainer. Olha, inclusive estamos até começando um curso agora de trainer, que é bem interessante para quem tiver interesse e tal. É só perguntar que a gente responde. Trainer, na verdade, hoje eu sou master trainer também, porque é quando o trainer ele tem tanta experiência que ele recebe uma espécie de condecoração, né? E ele é reconhecido pelo tempo, pelo conjunto do trabalho, e ele se torna master trainer. Trainer significa que você chegou no topo assim, do que você pode aprender da PNL. Claro que você não parou ali, ninguém para, porque a PNL tem constante mutação e transformação e mudança, né? O Judith identificou pelo menos 4 gerações aí bem distintas da PNL e tal. Então, trainer significa você aprender a ter a PNL na estrutura e ter a PNL no seu processo de comunicação. Então, você aprende quando é o objetivo, quando é o momento, quando é o contexto apropriado, né? Deixar as habilidades da programação neurolinguística virem à tona e o que quer que você vá fazer ganha um colorido especial, isso você só aprende no trainer mesmo. Por mais que você seja um excelente master em PNL, só quando você chega no trainer é que você aprende algumas coisinhas que junto com o master que você já é e tal, você se torna... né? Que você vai ver que um trainer ensinando o practitioner é bem diferente de um master ensinando um practitioner, porque o trainer aprende algumas coisas sobre comunicação, mensagens e a estrutura, porque eles modelaram também os melhores sistemas de comunicação disponíveis para poder ensinar a programação neurolinguística. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, porque a comunicação ela é um projeto, não ser trainer não é ser a mesma coisa que fazer oratória, nem aprender para ser palestrante. Isso aí é outra coisa. Ser trainer é você ter isso na estrutura, é você ter isso dentro de você, né? A PNL fluindo em mensagens, metamensagens, você começa a emanar PNL quando você se torna trainer. E a Patrícia aqui já diz, é bom saber tudo isso, parar de fumar, faz parte das mudanças que eu iniciei. Depois eu vou deixar aqui no comentário, quando a gente acabar, eu tenho uma lista de reproduções no meu canal aqui no YouTube, só com todo um processo para parar de fumar de graça, porque eu acho que isso é tão importante, tão urgente, que eu não quis cobrar por isso. Eu fiz isso e botei lá para quem quiser, porque eu acho que é uma necessidade. A Ana Andrade coloca, Patrícia, dou a maior força para você parar de fumar, eu também, né? E Patrícia diz obrigada. André, você já pensou se você não tivesse feito PNL, se você poderia ter feito alguma outra coisa? Como seria isso? Sei, Catarina. Catarina, eu vou falar uma coisa para você. Ó, eu sempre gostei da psicologia, eu sou muito grato por eu ter estudado psicologia, mas eu estava muito desiludido com a psicologia. Eu fui um bom aluno, eu fui um dos melhores alunos, eu tirava notas altas, inclusive em psicanálise, que eu não critico para implicar com Freud, eu critico porque eu sempre vi limitações. Eu comecei a estudar o ponto de mutação, não sei nem se ele está aqui, se não está aqui, está em algum canto, o ponto de mutação do Friedrich Capra. E eu sempre estudei muito por conta própria. Eu, com 19 anos, fui para os Estados Unidos estudar parapsicologia, que era todos os professores eram pós-PhDs, cientistas, pesquisadores, ao contrário do que, infelizmente, aqui no Brasil, parapsicologia ficou associado a coisas que não tem nada a ver com parapsicologia. Então, eu sempre estudei muito, sempre estudei pesquisas, eu sempre fui muito mais da pesquisa, do dado que você tinha para verificar. E eu sempre quis estudar a mente, né? Por isso que eu fui estudar parapsicologia, hipnose, mas eu não sei, eu sentia que a psicologia, muitas vezes, o processo era muito lento, o mundo já estava mudando muito, e eu sentia que a psicologia tradicional ainda, ela é excelente, mas, sabe, eu vejo a questão da cura de fobias. Eu tratava pessoas com fobias nesse processo que eu comecei a aprender PNL. Então, a pessoa estava um tempão trabalhando, fazendo progressos e tal. Aí eu aprendi a cura de fobia, o que eu fiz? Levei para o consultório. O que aconteceu? A pessoa se livrou da fobia em meia sessão.
Eu sei. Eu sei como é que é isso. E aí, e assim, então, assim, eu não sei o que eu faria se eu não tivesse a PNL. Eu sou muito grato à pessoa lá que me indicou. Quando conheci o Richard Bandler, a primeira vez foi em Londres, num curso que eu fiz há uns 15 anos atrás, sei lá quando, 12 anos atrás. Depois eu fiz um atrás do outro, assim. Todo o universo conspirou, assim, para eu poder fazer várias vezes. Eu fui uma das últimas pessoas que pôde fazer um monte de cursos com ele quando o dólar ainda custava R$ 2, alguma coisa assim, R$ 1 e pouco. Nossa, eu fiz muito curso, fazia 3 seguidos, assim, lá em Orlando e tal. Logo depois começou a ficar complicado, mas eu já tinha feito tudo que eu queria também, né? Eu me lembro que a última vez que eu fui já estava subindo um pouquinho e tal. Então eu tive a oportunidade de fazer todos esses cursos. Isso fez uma diferença assim, muito, muito grande para mim, né? Isso me ajudou em todos os aspectos. Então eu me lembro que eu virei para ele em Londres e falei assim, muito obrigado. Eu disse exatamente isso para ele. Eu não sei o que eu faria hoje se não fosse programação neurolinguística. O que você começou mudou a minha vida e mudou a vida de todo mundo com quem eu trabalho. Eu sou extremamente grato a você por ter começado esse processo, porque eu nunca vi nada próximo, nem perto do que a PNL é capaz de fazer. É por isso que a PNL é a minha linha maior de orientação como um todo. Deve ser muito bom, né, André, saber que isso não é uma coisa que acontece de forma arbitrária, né? Foi uma escolha que você fez. Então, eu queria te perguntar o seguinte: o que mais que você poderia falar para as pessoas que estão vendo esse vídeo, que vão ver esse vídeo mais para frente, que acessarem esse vídeo? O que mais que você poderia falar dessa diferença na sua vida, na vida dos seus alunos, porque você acompanha muitos alunos seus, você sabe que muitos alunos seus têm bons resultados, como eu, por exemplo, entendeu? Então, o que você fala sobre isso, né? O que você diz para ficar como testemunho seu aí, para ficar como orientação sua sobre PNL, sobre hipnose, sobre o seu processo, a forma como você faz isso de forma diferente? Por uma coincidência aqui, tem a ver com a pergunta, não pergunta, a colocação que a Ana Andrade coloca aqui. O que eu achei muito interessante no curso é que você cobra muito aos alunos para praticar. Isso é fundamental para vivenciar a técnica. Assim, o aluno cresce também como a PNL. Bom, a PNL ela é uma psicologia construtivista, e toda psicologia construtivista, o ensino construtivista, é um ensino que ele não traz o conhecimento pronto para enfiar dentro do aluno. Ele acredita que o conhecimento ele é uma junção de algo que vem de fora com algo que existe dentro. O Michael Hall, também pós-PhD, ele explica muito bem em detalhes, como ele gosta, né, e tal, por que a PNL é uma psicologia construtivista e todas as influências construtivistas que Bandler e Grinder tiveram no processo da PNL, no desenvolvimento do potencial humano, blá, 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 um monte de coisas assim. Uma coisa que eu acho curiosa é que a PNL ela não foi feita por psicólogos, né? Um era estudante de computador e da cibernética, dos primeiros computadores que surgiram, e o outro era um linguista, aluno do Chomsky, inclusive, do Noam Chomsky, e eles olharam para o sistema humano, do potencial humano, de uma maneira muito diferente, como nas outras psicologias, e muito de uma forma estrutural. Para mim, essa é a grande diferença da PNL, que separa dramaticamente a PNL de todas as outras psicologias. É porque a PNL, ela não tem aversão à biografia, porque todas as outras psicologias são muito biográficas, né? Você quer entender uma fobia de alguém, você não vai fazer uma técnica. Você vai tentar estudar a história de vida da pessoa, o que aconteceu. A gente, na PNL, também quer saber, lógico. Mas você não precisa disso. A maior prova que você não precisa disso é que eu faço técnicas lá que eu não cito os problemas das pessoas. Eu trago ferramentas que trabalham aquele assunto, tipo ansiedade, fobia. Aqui nos canais é só olhar. Ansiedade, fobia, medo, luto, etc. Né? E eu não fiz para aquela pessoa, e várias pessoas dizem assim, parece que foi feito para mim. Eu nunca vi aquela pessoa na vida, só que eu convido a pessoa a pensar em sua própria estrutura, a identificar, primeiro, como ela faz essa estrutura,
e, em seguida, o que ela pode fazer sobre essa estrutura diferente. Né? Então, isso para mim é uma grande mudança. Eu nunca vi nada parecido com isso feito, quando bem feito, porque tem muita distorção da PNL por aí. Mas quando você faz bem feito, isso traz um resultado assim, incrível nas pessoas. Então, o que eu quero deixar para as pessoas é isso, né? Porque você pode mudar muita coisa quando você se permite. Você pode entender essa estrutura e agir sobre essa estrutura. A rapidez da PNL não tem nada a ver com pressa que a gente tem de fazer a coisa com pressa, não é isso. A rapidez da PNL tem a ver com você ir direto ao ponto, você mexer direto na estrutura, é você entender exatamente essa estrutura e afetar diretamente essa estrutura, as crenças, o significado, aquilo que muitas terapias levam às vezes anos e às vezes não resolvem, e que a coisa se perde no caminho, no meio de um monte de lixo, de coisa que não tem a ver, que se embola e se perde e tal. Às vezes a pessoa enche daquilo e vai embora. A PNL, ela é muito eficaz. Eu vejo as pessoas, como terapeuta, saírem dos processos se sentindo realizados, se sentindo sendo trabalhados. Uhum. Né? Os meus clientes, eles sentem o trabalho, eles têm um entendimento de que eles tinham uma questão e de que aquilo mudou e conforme a gente evolui com outras técnicas em cima daquele desafio e tal, eles sentem uma evolução clara, eles sentem a diferença de uma sessão para outra, eles entram em contato, ou na outra sessão eles dizem, nossa, sou outra pessoa, é outra coisa que aconteceu aqui. Eu atendi uma pessoa uma única vez, eu fiz a cura de fobia com ela, ela tinha pânico de cachorro, ela via cachorro na rua, ela quase descompensava que ela foi atacada por um cachorro na infância, né? Não chegou a se morder nem tal, mas ela levou um susto, ela entrou em pânico, quase desmaiou, criancinha, e vi um poodlezinho desse tamanhinho assim, ela quase desmaiava na rua. Eu fiz uma técnica com ela, ela foi para fora do Brasil, voltou agora há pouco tempo, e ela quis falar comigo e disse, deixa eu te mostrar uma coisa. Ela me mostrou, dois cachorros que ela adotou. E ela virou agora na pandemia passeadora de cachorro dos velhinhos que não podiam sair, um cachorro, né, toda hora. Ótimo. E ela ama cachorro agora. Ela fez uma sessão comigo e eu fiz esse trabalho em 20 minutos. Ou seja, gente, ela não está enganada, iludida esses anos todos. Não, com certeza não. Ela tinha pânico, ela tinha aversão. Ah, André, de repente ela não tinha tanto medo, ela tinha pânico. Ela disse que ela andava na rua, aqui, eu moro em Niterói, daqui na época, que ela saía desviando dos cachorros na rua, de tanto pânico que ela tinha, mesmo aqueles que eram dóceis, que já vinham com o rabinho abanando, assim, com aquela cara de idiota de cachorro, que ela saía apavorada, em pânico, descompensada. Né? Eu fiz uma sessão com ela, uma única sessão. Eu não fiz nem outra sessão para reforçar, nem nada disso. Então, isso, para mim, resume bem o que é a PNL e o que a PNL pode fazer. Agora, você imagina, se em uma sessão você consegue fazer isso, imagina um conjunto de sessões encadeadas, planejadas, combinando PNL, hipnose, dentro de uma estrutura, dentro de um processo. Né? Aí que você tem uma coisa assim, muito, muito bacana. E o impacto disso com os seus alunos? O que eles falam? O que eles compartilham com você sobre quando, como e sobre os resultados que eles têm com os clientes deles? Olha, é muito grande, né? Várias pessoas que aprenderam PNL comigo, e até com outras pessoas também, mas principalmente comigo, aí que eu acho que o fato de eu sempre ter sido um terapeuta ajudou muito. Tem muitas pessoas que nunca atenderam ninguém na vida, e aí fazem um curso de PNL, e até ajuda, porque a PNL é tão boa que mesmo assim ela funciona, tá? Mas o fato de eu a vida inteira ter sido terapeuta, psicoterapeuta, eu acho que isso me dá, independente da PNL, uma coisa de cuidado com o outro, de detalhes de um processo de terapia. Eu acho que isso ajuda muito quando eu ensino isso para as pessoas poderem ajudar outras pessoas. E o resultado que eu tenho é predominantemente positivo. As pessoas que estudam, que fazem as práticas, como foi falado ali, as pessoas que põem em prática, que se auto-aplicam a PNL, elas têm resultados. Eu não conheço ninguém que não tenha resultado fazendo esse caminho que eu ensino, que foi o caminho que eu fiz, né? Que é viver a PNL, sentir a PNL na estrutura, conhecer a verdadeira boa PNL, que é aquela que vem direto dos fundadores da PNL, essas distorções
todas que a gente encontra aqui no Brasil. Eu vou aproveitar aqui e ler o que o Arilton, ele trouxe duas coisas. Cara, seu trabalho é espetacular, obrigado. Sou estudante de medicina, gostaria de saber qual a relação da você botou parapsicopatologia com a PNL, se tem essa relação. Eu quis falar parapsicologia, né? Não é parapsicopatologia. A parapsicologia é o estudo da mente, dos fenômenos de interação. Hoje, na verdade, a parapsicologia tem um novo nome aí, que é a psicologia anômala, na verdade, né? Porque, na verdade, esse nome de parapsicologia não levava a lugar nenhum. Então, os cientistas mesmo que estudam, que são membros da Parapsychological Association, que é a Associação Parapsicológica Internacional, chamam parapsicologia de psicologia anômala, porque estuda interações da mente que parecem ocorrer que não pelos 5 sentidos e pelo aparelho motor. E existe evidência científica experimental robusta desde os anos 30 nos Estados Unidos, e hoje você pode ser pós-PhD em parapsicologia na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Escócia, na Alemanha, em vários lugares, né? Então, na verdade, eu fiz um trabalho linkando as duas coisas, mostrando como muitos fenômenos parapsicológicos, como a telepatia, precognição e tal, podem ter uma relação. Eu propus uma ideia, não é só isso, né, que eu pude fazer em relação a isso. Como é que a PNL pode explicar muitos desses fenômenos que ocorrem, inclusive, por exemplo, alguns fenômenos espontâneos. Algumas pessoas veem imagens de alguma coisa que vai acontecer, o que está acontecendo. Você vê que essas pessoas têm um sistema mais visual. Tem os sinestésicos, eles vão para o lado mais intuitivo, onde não tem muita informação, e eles sentem alguma coisa que eles não sabem explicar o que é. Então, eu esbocei alguns paralelos sobre isso. Eu fiz um livro que está até aqui, ainda tem alguns exemplares dele. Eu falo isso, as pessoas querem comprar, depois eu não tenho tempo de ir ao correio, que é Programação Neurolinguística, Parapsicologia e Outros Sistemas, né, que eu fiz esse trabalho aqui, juntando isso. Eu vou ter um curso em breve sobre isso, né, que eu já estou botando junto. Então, é basicamente isso. Né? Aí depois ele pergunta, a PNL pode ser uma abordagem na psiquiatria em transtornos mentais? Ela ainda não é nesse nível, mas cada vez mais ela vem galgando. Ela possui base científica? Sim, se você quiser, depois me chama no Instagram, alguma coisa assim, ou no e-mail, que eu passo os links para quem quiser, das pesquisas científicas feitas por acadêmicos e pesquisadores aí no mundo inteiro sobre programação neurolinguística. Tem muita coisa já confirmada cientificamente, tem muita coisa que é do empirismo da própria PNL, como acontece com qualquer psicoterapia que existe por aí, mas tem muita coisa já confirmada, muito mais do que muitas abordagens tradicionais, por exemplo, como a psicanálise. Ele diz que pergunta por que serei cobrado. Acho super interessante a PNL, o pouco que sei. Se você quiser, fala comigo depois que eu te passo essas pesquisas para você ver. Tem muita produção científica acadêmica de uns 10 anos, 15 anos para cá. Não tinham tantas não, mas de repente um monte de gente começou a fazer pesquisa nessa área. O Tácito, a rapidez da PNL decorre do longo processo para desenvolvê-la, ou seja, é uma síntese de muita experiência necessária para formá-la. Sim, Tácito, acho que, de certa forma, a PNL ela já partiu de grandes correntes como a Gestalt, a antropologia do Gregory Bateson, a psicologia familiar da Virginia Satir, a hipnose do Milton Erickson, e independente deles já virem de escolas diversas, tem muita coisa da psicologia cognitiva comportamental, estudos do inconsciente, esses modelados eram geniais em si. Então, essa rapidez é porque eles, pelas expertises deles, eles conseguiam ir direto na solução dos problemas. E a PNL conseguiu isso também. Ele corrigiu para a psicologia, e a Patrícia disse que também é interessante. E é isso. Né? Eu acho que eu convido todo mundo a participar, independente de você querer estudar a PNL, pratique aqui no meu canal, nos meus canais aqui, você tem uma quantidade enorme de vídeos e áudios, né, que tem os nomes populares, mas são PNL profunda, assim, que mexe com as estruturas. Eu não fico falando o nome das técnicas, eu simplesmente vou conduzindo o processo como um todo. Então, eu convido todo mundo a conhecer. Quem não conhece ainda, aperta o sininho aí para você poder receber aí. Toda semana tem no mínimo um vídeo novo, às vezes 2, né, sobre esse assunto, com técnicas, processos de PNL junto com a hipnose. Foi? Bom.
Muito obrigado, né? Eu convidei a Catarina aí para me ajudar a responder isso que as pessoas queriam, essa interação, queriam saber essas informações. Boa noite a todo mundo. Obrigada Muito obrigado, Catarina, por tudo. Obrigado a todos aqui que estão participando no meu canal, no canal da Catarina, e até o nosso próximo encontro. Até a próxima semana. Até logo. Boa noite. Tchau para vocês.